Agora eu começo o programa falando de dores. Aliás, as dores mais comuns no nosso pé, no nosso tornozelo. A gente vai falar de fascite plantar, de esporão de calcânio, joanete. Vamos entender juntos como a gente precisa lidar com tudo isso. Vamos entender como resolver com tratamentos conservadores, com cirurgia percutânea e entendendo se esse é o momento de procurar um especialista e se a gente tem essa possibilidade. Eu converso agora via Skype com o médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, sócio fundador da Clínica MedSul, doutor Eduardo Melo de Castro Moreira. Boa tarde, doutor Eduardo. Um prazer conversar contigo. Tudo bem? Boa tarde. Prazer é meu. Muita honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Olha, eu estou muito contente de poder ajudar a população agora e a gente falar sobre essas dores, porque a gente esquece, né, no meio da pandemia, que outras dores, outras doenças, elas continuam acontecendo. E neste momento, muitos pacientes se sentem órfãos e aquele desconforto vai aumentando. Então, vamos falar um pouquinho das dores mais comuns dos pés. Eu falei de algumas delas, não sei se eu estou correta, mas eu gostaria que o senhor me falasse quais são as dores mais frequentes, as queixas mais frequentes no consultório. Muito correta, muito profissionalismo. As dores mais comuns dos pés, que a população reclama bastante, a gente tem muita queixa no consultório, são realmente as fascites plantar, que são chamadas esporão de calcânio, as metatarsalgias, que são aquelas dores na frente do pé, no antepé, na região plantar, porque muita gente fica muito tempo em pé, então acaba tendo dor e não tem como sentar. Tem gente que trabalha 12 horas em pé. Então, dor, metatarsalgias, calosidades, fascite plantar e várias tantas dores, porque as dores nos pés têm muitas causas. Ela pode começar desde um simples calo até tumores, doenças reumatoides, artrites, então são muito variadas mesmo. Então, a gente está no consultório, recebe muita queixa e alguns atletas que querem fazer muito exercício e extrapola um pouco, acaba tendo também inflamações, entorses, instabilidades articulares e assim por diante. Perfeito. Tem muita gente que nesse momento fica com medo de buscar ajuda num pronto-socorro e eu acho até que a gente tem que realmente ter bastante cuidado em fazer essa busca. Mas as clínicas, como a sua, por exemplo, que atende, acho que emergências também, elas estão abertas e estão funcionando, não? Sim, a nossa clínica, a MedSul, ela sempre fez atendimento de urgência, aquelas urgências ambulatoriais, não emergências, que tenha que fazer cirurgia, aí precisa de hospital, mas as urgências ambulatoriais, então entorses, distensões, fraturas, tudo, o paciente deverá procurar primeiro uma clínica, o seu médico ortopedista, que às vezes já está até acostumado, do que procurar hospital e se arriscar a pegar a doença no meio dessa pandemia. Então, primeiro a clínica, para não encher o hospital e nem correr risco de pegar o coronavírus. Perfeito. Qual é a hora da gente buscar a ajuda de um ortopedista? Porque muitas vezes a gente acha, e principalmente quando a gente vai amadurecendo, melhor dizendo, envelhecendo, a gente vai achando que as dores fazem parte, né? Agora eu sinto dor nos pés. É normal sentir dor? Ou sentirmos dor, precisamos procurar ajuda? Então, eu acho que tem um limite. Se for uma dor que vai sarar em uma semana, começa uma dorzinha e você espera um pouquinho para ver se uma semana sara, 10 dias, tudo bem. Se não, eu acho que tem que procurar mesmo, porque hoje está muito fácil, todo mundo quase tem convênio, tudo, funcionários de empresas têm convênios, então procura o ortopedista, procura uma clínica especializada, para já cuidar e não deixar piorar para depois, porque depois vai deixando, acaba em cirurgia.
Então, tudo bem, existe a cirurgia percutânea que a gente tem feito, que é aquela que faz uns furinhos e tal, que é menos invasiva, menos agressiva. Mas se puder evitar, melhor. Então, eu acho que deve mesmo procurar, sempre que precisa, uma clínica ortopédica para não deixar piorar e a coisa agravar. Existem vários casos que a coisa vai piorando, aquela patologia começa insidiosamente e vai piorando. Só para dar um exemplo, até 1990 não existia o diagnóstico da patologia de pé plano adquirido do adulto, que é aquele pé plano que não é do adolescente nem da criança, é aquele pé plano de um paciente de 50, 60 anos que o pé vai entortando. Então, ele vai entortando e vai ficando plano e até 1990, por volta de 1990, a gente não sabia o que era, nem o ortopedista. Falava, mas como teu pé está entortando agora, depois de velho, entre aspas, vamos dizer. E entortava, entorta mesmo. Então, é uma flacidez, vai degenerando o compartimento medial, a parte de dentro do tornozelo, vai tendo uma degeneração e vai cedendo, incluindo o tendão tibial posterior que passa ali. Então, ele vai cedendo e vai adquirindo aquele pé plano. E quando já está numa fase mais evoluída, tem que fazer cirurgia. E se pegar no começo, pode usar uma palmilha e às vezes previne e evita a cirurgia. E o pior é que quando a pessoa chega lá na frente e precisa de uma cirurgia, às vezes ela não tem saúde para encarar uma cirurgia, né? Tem isso também. É verdade. Por isso que a prevenção é, de fato, o melhor remédio. Já que você falou um pouquinho dos desgastes das articulações, assim como o pé plano, ele pode vir com o avanço da idade, os desgastes também, né? E o nosso pé segura o nosso corpo, quer dizer, a gente fica impossibilitado até, às vezes, de caminhar, não é isso, doutor? Com o tempo, todos nós vamos envelhecendo, claro, e as articulações vão começando a se desgastar, a cartilagem vai começando a ficar usada, muito usada, então pode aparecer dores. Quem tem, às vezes, uma deformidade angular do pé, uma deformidade que pode o pé estar um pouquinho para dentro, um pouquinho para trás, isso tem que ser cuidado logo para não piorar exatamente no futuro. Porque é que nem o pneu do carro, você vai gastando de um lado e daí uma hora você tem que trocar o pneu. E no nosso caso não tem como trocar o pneu, então é preferível prevenir. Às vezes um pé que tem uma deformidade, antes de deixar piorar o joelho, às vezes até dar dor em coluna, você previne antes usando uma palmilha ou às vezes uma correção cirúrgica até, para não piorar quando a gente tiver mais velhinho. Tudo é mais difícil quando a gente está mais velho, né? Tudo. Então, às vezes, uma cirurgia precoce, uma preventiva, é muito mais eficiente do que deixar piorar tudo e ter que fazer uma cirurgia maior. Aí entra a cirurgia percutânea, porque muitas das cirurgias do pé, grande maioria, a gente faz percutaneamente. Até a cirurgia do pé plano. Desculpa te cortar. O que significa exatamente esse tipo de cirurgia, essa palavrinha? Sim. A cirurgia percutânea é uma cirurgia que a gente tem feito através de furinhos, pequenos orifícios de 3 a 5 milímetros, que a gente faz, usa uma fresinha e faz os cortes no osso, corte em tendão, na cápsula, tudo que é preciso, o que a gente fazia aberto, a gente faz percutaneamente, é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente tem feito já faz uns 8, 10 anos agora no Brasil. E antes, há uns 20 anos atrás, não tinha nada mesmo, só tinha na Europa e nos Estados Unidos. Essa cirurgia pode ser feita, inclusive, para quem tem desgaste de cartilagem ou não? É outro caso? Não, pode também, porque quando tem um desgaste de cartilagem, que já está um pouco avançado, a gente faz uma cirurgia que chama artrodese, que junta um osso no outro.
Então, aí é possível fazer a cirurgia percutânea também, só nessa situação da artrodese. Muito bem. Doutor, deixa eu pegar o meu celular. A gente vai direto no WhatsApp aqui através do celular. Você que já mandou a sua pergunta, segura aí que você vai ouvir as respostas. Doutor, estou de volta. A primeira pergunta vem da Luciana, ela é de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte: estou preocupada com a minha mãe. Ela anda arrastando os pés. Ela não pisa. Ouço esse arrasta e me dá uma aflição. Já falei para ela ir ao médico e entender o que está acontecendo. Isso pode ser pé plano? Não, pé plano não. Isso daí pode ser, às vezes, uma neurite, uma neuropatia, um problema do nervo, que o pé fica um pouco caído. Então, ela arrasta o pé. Pode ser só de uma parte nervosa do nervo, ou, às vezes, uma frouxidão, uma atrofia do músculo que faz o pé ficar mais flácido, mas não pé plano. Se for uma neurite, eu estou aproveitando já para ajudar aqui a Luciana, ela precisa procurar um neurologista ou é o ortopedista mesmo que cuida dessa parte? Não, é o ortopedista mesmo, porque aí a gente faz alguns exames, faz exame clínico, físico, e existe um outro tipo de exame que chama eletroneuromiografia, que a gente faz para ver se o nervo está afetado. Então, e se tem alguma atrofia muscular, essas coisas. Muito bem. Próxima pergunta. Boa tarde. Minha mãe, há anos atrás, quebrou o tornozelo e operou. Colocou pinos e precisou tirar, pois deu rejeição. E sempre incha o tornozelo dela. Esses dias, no local da cirurgia, abriu um machucado, como se tivesse aberto um ponto. Isso acontece? Adriana de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Muito bem. Então, isso pode acontecer. Às vezes dá um pouquinho de infecção, que o pessoal fala rejeição e tal, pode dar um pouquinho de infecção e às vezes ter que tirar o material de síntese, aquele parafuso, alguma coisa que está lá como um corpo estranho. Então, o organismo rejeita um pouquinho, ele faz um granuloma de corpo estranho. Então, ali fica aquele corpo estranho. Muitas vezes não acontece nada, mas quando está atrapalhando, aí a gente pode tirar. E precisa olhar, já que fez um machucado, isso pode ficar mais grave? Então, pode, porque pode complicar a infecção. E a infecção ir até o osso. Então, tem que realmente ir no médico, fazer radiografia, estudar o caso, para ver se tem que tirar ou não o material de síntese. Perfeito. Próxima pergunta é da Rosilene, ela é de Formiga, Minas Gerais. E ela diz: boa tarde, gostaria de saber o que fazer, pois minha mãe tem calo na planta dos pés. Já fez tratamento com podóloga, mas volta de um mês para o outro, dói muito. Rosilene, isso é um problema para o ortopedista? Olha, Rosilene, essa pergunta é um dos desafios da ortopedia. Essas calosidades plantares, elas muitas vezes são verrugas plantares, que é tratado pela dermatologista, mas chega para o ortopedista também e é um desafio, porque você trata e volta, trata e volta. Então, muitas vezes a gente opera e ela forma de novo, porque é causado por um vírus, que é um vírus que dá a verrucose plantar. Então, tem que ver se é a verrucose plantar ou se é algum ossinho que está cutucando ali e está machucando e formando calo. São só essas duas hipóteses. Ou porque o osso está muito saliente, que aí pode o ortopedista intervir com palmilhas ou até cirurgicamente, ou se é essa verrucose plantar. Aí é mais a parte do dermatologista. Perfeito. E é bom buscar um dermatologista, então, porque já que é causado por um vírus, provavelmente tem que tomar medicamentos, combater de forma eficiente, né? Fazer um tratamento mesmo, porque a podóloga, ela faz lá a nossa limpeza dos pés, ela passa a lixinha, mas nesse caso é preciso um cuidado médico. A próxima pergunta é da Eliene. Ela diz: olá, sou Eliene, já há 6 meses sinto uma dor insuportável no segundo dedo do pé esquerdo. Quando ando, sinto que tem uma bola embaixo do dedo. Eu tenho 54 anos, já fiz raio-x e parece que não deu nada. É Edilene, né? Edilene, então, essa dor normalmente acontece quando a pessoa tem um joanete, que a gente chama hálux valgus, e sobrecarrega o segundo metatarso, que é a base do segundo dedo do pé.
Então você começa a ter uma metatarsalgia, essa que é a famosa metatarsalgia. Então o primeiro dedo fica insuficiente e ele transfere o peso para o segundo. Então chama metatarsalgia de vizinhança. Você transfere o peso que era para ser suportado pelo primeiro metatar, o primeiro osso do pé, e ele está indo para o segundo, por algum desequilíbrio. Então, pode ser que ela tenha um joanete. Aí começou a sobrecarregar o segundo e deu a metatarsalgia. Então, é um caso que às vezes começa com uso de palmilha e quando não dá resultado, é cirúrgico, que pode ser feito pela cirurgia percutânea. Que seria a cirurgia menos invasiva. A próxima pergunta. Boa tarde, tenho 62 anos e comecei a ter fascite plantar há cerca de 8 meses. Sinto muitas dores e nada melhor. O que posso fazer? Marlene Castro de Ituverava. Marlene, então, essa daí é uma patologia muito comum que dá principalmente quem aumenta de peso. Não é só para o pessoal gordinho, que tem obesidade tal, ou sobrepeso. É quem varia o peso. Então, eu pesava 65, hoje eu peso 75, em um ano eu aumentei 10 quilos. Esse é um candidato a ter a fascite plantar, que é a inflamação da fáscia plantar, onde origina no calcânio essa fase. Então, o pessoal fala esporão de calcânio e quando inflama, é a fascite plantar. O esporão é uma calcificaçãozinha que a gente vê no raio-x, que é menos importante. O mais importante é a inflamação, que dá a fascite plantar, que dá a dor. Normalmente começa com dor quando acorda, para começar a andar dói, e depois vai melhorando no decorrer do dia. Então, também, isso é para quem fica muito em pé, é para quem aumentou de peso e para quem não usa salto. Então, sempre um saltinho de 2 dedos, 3, 4 centímetros, é recomendado. Nessa moda da rasteirinha, apareceu muita fascite plantar. Muita fascite plantar porque não usa salto. Então, acaba sobrecarregando o calcanhar. Então, isso aí, se ela começar a usar um pouquinho de salto, fazer uns alongamentos, ela deve melhorar. Perfeito. Foi bom até o senhor tocar nesse ponto das rasteirinhas, porque como a gente está em quarentena, muita gente em casa e muita gente passa o dia inteiro, às vezes descalça, às vezes com um chinelinho em casa, né? É muito raro alguém colocar um saltinho em casa. Esse problema pode começar a aparecer ou pode começar a incomodar, né? Exatamente. Mesmo agora, na quarentena, né, ninguém vai ficar usando salto, mas aqueles saltinhos pequenos, sapatinho confortável, fechado, esse é o ideal para usar. Principalmente se já tiver um sobrepeso ou fica muito tempo em pé, cuidando de casa, trabalhando, tal, então acaba tendo dor mesmo. Se puder não usar rasteirinha, melhor. Perfeito. A próxima pergunta é da Karine Menezes. Ela diz: olá, boa tarde, eu moro no Piauí. Às vezes aparecem umas manchas avermelhadas e bem doloridas nos meus calcanhares. O que devo fazer? É hora de procurar um especialista? É hora, sempre é hora de procurar um especialista, porque se está incomodando, está persistindo, tem que procurar um especialista. Hoje, existe um outro tipo de diagnóstico também que a gente não fazia no passado. Existe microtromboses, não tem problema nenhum, não precisa ficar preocupado. Quando a gente fala trombose, já acha que é uma coisa grave. Não precisa ficar preocupada, mas existe microtrombose que faz, às vezes, algum entupimentozinho de algum vaso do pé, ali de baixo, tal, e causa dor. Então, pode ter dor, e faz exame e não descobre o que é. Só descobre com um exame específico mesmo, uma ressonância muito detalhada para poder achar isso. Então, são pequenas coisas que vai tendo como novidade, outros diagnósticos, que a gente só pesquisando muito e estando atento para poder descobrir e fazer o diagnóstico correto. Nada como conversar com um médico tão excelente e tão especialista no assunto. Muito obrigada por ajudar as nossas telespectadoras e telespectadores. A Eva de Caxias do Sul, ela diz: começou uma dor no tornozelo direito, que depois se estendeu para a lateral do pé e para a perna. Fiz ecografia, não aparece nada. O que pode ser? Eu tenho 52 anos. Então, Eva, isso daí também é outro problema
Eu estou dizendo de algumas patologias novas, porque realmente a coisa vai atualizando. A medicina você estuda o tempo inteiro e não aprende tudo, claro. Então, essa dor que vai para a lateral e vai para a perna, existe uma síndrome do tibial anterior, que o músculo dói. Antigamente, a gente só conhecia uma síndrome compartimental, que o compartimento ficava muito apertado quando dentro inchava o músculo e ficava muito estufado e dava dor. Então, essa era a síndrome compartimental aguda, por um trauma, um atropelamento. Então, ficava muito apertado o músculo e prejudicava a circulação. Hoje, existe uma síndrome compartimental crônica, que às vezes fica muito tempo em pé, ou corredor, que faz muita corrida, ele acaba tendo essa dor de uma forma crônica e a gente acaba não tendo como diagnosticar com exame. É só a parte clínica. Então, tem que descartar outras hipóteses e por exclusão, você acaba ficando com essa hipótese. Mas ela tem que procurar mesmo o ortopedista e insistir no diagnóstico. Perfeito. Doutor Eduardo, é sempre uma alegria muito grande conversar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Mais uma vez aí, foi um prazer. Sempre é um prazer e me sinto honrado pelo convite. E nós todos também. Então, quer dizer que a clínica está aberta? É. Eu só queria falar duas coisinhas. Uma é aquela que eu acabei de dizer lá do salto. Quanto mais puder usar um pouquinho de salto, 2 dedos, não precisa ser muito alto. Isso é bom para proteger essa fascite plantar ou esporão de calcânio. E a segunda que eu queria dizer é isso. Não precisa ir para o hospital por qualquer coisa, mesmo em torce, contusão, tudo. Então, procura a clínica, nossa está à disposição, lá em Santo Amaro. Tem um site lá depois, pode entrar e ver todo o endereço, telefone. Tá bom? Muito obrigado, Cláudia, pela oportunidade, tá? Eu é que agradeço, doutor Eduardo Melo de Castro Moreira. O site é o www.dreduardomelo.com.br. Você pode entrar lá. Quer ligar para marcar um horário? 11 51 84 13 13. 11 51 84 13 13.